Olá, amigas, olá, amigos da Casa do Tio Ormindo. Eu sou Ivan César e vim atender ao convite que me foi feito para gravar essa palestra para vocês, falando sobre Espiritismo. E o tema escolhido para esses nossos momentos aqui de algumas reflexões é o tema Os Bons Espíritas. Eu quero já começar agradecendo, né, a Celso Seara pelo convite que me fez, e dentro das possibilidades que nesse instante nos são ofertadas, né, por conta da pandemia, dessa coisa toda que a gente terminou se envolvendo aí, embora essa semana agora, essa última semana tenha sido de más notícias por um lado, mas também boas notícias por outro. Más notícias em relação à tal segunda onda, porque se em outros países, se em países europeus, essa ideia de contaminação ficou bem distinta com a primeira onda e teve aquele arrefecimento bem forte, e aí entraram na segunda onda. Aqui no Brasil, nós sequer saímos da primeira e já estamos falando em segunda. E com uma taxa aí bem importante de contaminação. Mas a boa notícia, ela está voltada, claro, às vacinas, aos testes, a todas as notícias que temos visto aí nesses últimos dias, a eficácia das diversas vacinas, a possibilidade de... Ainda, eu não sei se essa é uma ideia otimista ou se é uma ideia realista, mas ainda no primeiro semestre do próximo ano nós já iniciarmos de uma forma mais importante a vacinação da população. Fato é que ainda precisamos estar em casa, ainda precisamos tomar todos os cuidados necessários. Esses dias, com muita tristeza, eu via o prefeito eleito de uma cidade aqui do nosso interior, uma cidade lá no sul do estado, dizendo que ia começar a distribuir um kit preventivo da Covid. Isso é uma tragédia. Não há nada preventivo para a Covid, a não ser usar máscara, lavar as mãos e manter distanciamento. Mas, com as vacinas, com tudo isso que a gente tem recebido aí de boas notícias por aí, vamos esperar que já no ano que vem nós já possamos estar juntos novamente, falando pessoalmente com vocês, trocando abraços, trocando olhares, aquelas coisas todas que estávamos habituados e que de uma hora para outra nós ficamos sem. Mas enfim, faz parte da vida, são os desafios. Fato é que, ainda que seja pelos meios virtuais, nós continuamos tendo a oportunidade de estudar, de aprender, de conceber a doutrina espírita em nós, que nada mais é que a própria mensagem de Jesus. Tanto que a doutrina espírita, tanto que o espiritismo, ele não nos apresenta nenhuma novidade em relação àquilo que Jesus nos trouxe. Inclusive, para quem se propõe a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver lá, como o próprio título do livro já diz, que é um estudo aprofundado sobre as passagens, especialmente as passagens morais de Jesus. Reparem que no Evangelho pouco se fala em milagres, por exemplo. Mas o texto voltado à moral do Cristo já nos dá uma excelente ideia do que é que a doutrina espírita vem a nos apresentar. Claro, com novos argumentos, com novas possibilidades, expandindo um pouco mais os nossos horizontes, abrindo a nossa visão para coisas que estavam ali às claras, podemos dizer assim, mas que não tínhamos ainda condições de enxergar. Agora, com o Espiritismo, nós temos. Poderia dizer que a doutrina espírita é, em verdade, a facilitação da moral cristã. Porque em muitos textos, e interessante essa gravação hoje desse capítulo 17, porque no meu evangelho de ontem caiu justamente o capítulo 17, mas no item 3, que tem o título O Homem de Bem.
Então a doutrina espírita, assim como está lá em Um Homem de Bem, ela termina nos dando uma espécie de manual. É interessantíssimo porque muitas vezes nós ficamos sem saber por onde começar, às vezes temos algum receio de dar o passo maior que a perna, maior do que o que podemos alcançar. Temos receios de estarmos indo por um ou outro caminho que não é o caminho adequado. Com a doutrina espírita, não. Está tudo muito objetivo. Esse item, por exemplo, esse item, o homem de bem, ele é um verdadeiro manual. Ele é um passo a passo do que você tem que fazer para ser o homem de bem. E com os bons espíritas acontece exatamente a mesma coisa. Aliás, este capítulo, o capítulo 17, o capítulo C de Perfeitos, ele é um manual excelente para todas as buscas que aquelas pessoas interessadas em caminhar de maneira diferente nos seus dias, elas procuram. E, ao que me parece, isso ante as observações que tenho feito aí ao longo dos anos, muitas vezes nós espíritas colocamos dificuldades onde não tem. Porque o que é que o livro nos traz a respeito dos bons espíritas? Como eu falei naquela ideia de manual, o texto começa a nos provocar com uma pergunta, como eu costumo dizer, né? Quando você tem uma interrogação ao final de uma frase, você estimula o outro a pensar. Quando você tem um ponto final, você está dizendo, é isso aqui, fim de papo, não avance. E o que mais o Espiritismo tem é a interrogação. Aí, uma das primeiras, neste capítulo, neste item, os bons espíritas, é que muitos espíritas compreendem o que é o Evangelho, o que é a mensagem de Jesus, o que é o Espiritismo. Mas não apreendem, ou seja, não trazem ao seu mundo cognitivo e menos ainda aplicam. A que se deve isso? Vamos lembrar que esta obra ela foi trazida às nossas mãos, ao nosso conhecimento lá na segunda metade do século XIX. Nós estamos na primeira metade do século XXI. Então são quase 200 anos, são quase 2 séculos. Para ser mais exato, 163 anos de Espiritismo. E por que nós ainda não apreendemos e não aplicamos? Alguns de nós, não podemos também colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. E aí a obra começa a nos trazer outras interrogações. Por exemplo, a obra pergunta assim, seria isso, essa dificuldade de colocar em prática, de aplicar, dada a uma falta de clareza nos postulados cristãos trazidos pela doutrina espírita? A doutrina espírita ela não seria clara o suficiente para que nós finalmente pudéssemos entender e praticar o que o Evangelho do Cristo, o que a vivência do Cristo nos fez de convite? E aí o próprio livro responde, dizendo assim, não é falta de clareza não. Porque no Espiritismo nós não temos metáforas, nós não temos alegorias, nós não temos mistérios nem segredos. Aí vamos pegar cada um desses termos para refletirmos um pouco. Aqui não se tem metáfora. Aqui não se tem essa figura de linguagem a dar comparação com algo, tentando explicar muitas vezes algo verossímil, dando um exemplo inverossímil, inverídico, não factual. Com a doutrina espírita, não. Aqui nós vamos aprender, por exemplo, que não haverá ser encarnado ou desencarnado para tirar da sua vida o tal obsessor que a gente insiste em colocar toda a responsabilidade dos nossos desastres, morais e materiais. Primeiro porque vamos aprender que o obsessor ele se aproxima ou se afasta de nós de acordo às nossas atitudes, a nossa frequência, a nossa vibração. Segundo, porque vamos aprender um tal de um negócio chamado livre-arbítrio. Opa! Esse termo aí que alguns têm tanta dificuldade. Todos nós responderemos por todas as nossas atitudes.
Na doutrina espírita não há venda de milagres, não há privilégios. Ah, Ivan, mas isso aí que você está falando não é assim que eu vejo, não. Estou falando de doutrina espírita. Não estou falando de casa espírita, não estou falando de movimento espírita e não estou falando de pessoa, ser, indivíduo espírita. Estou falando de doutrina espírita. O que essas outras possibilidades fazem com aquilo que aprendeu é exatamente a proposta de discussão com esse tema. Então não tem mistérios também. Porque quando alguns dizem assim, ah, mas isso aqui você não tem a menor condição de entender, isso aqui está reservado ao médium principal da casa. Não, gente, esqueçam isso. A doutrina espírita está acessível a quem quer que esteja interessado nos seus postulados. Como? Lendo, estudando, discutindo, tirando dúvida com alguém mais experiente. Assim é o Espiritismo. Assim é que o Livro dos Espíritos, muitas vezes, é aquela obra, isso já virou até um clichê, né? Aliás, um clichê até já antigo, quando a gente diz assim, ah, cada vez que eu leio o Livro dos Espíritos, encontro uma resposta diferente. Mas ali estão as mesmas palavras, as mesmas perguntas, as mesmas respostas. E por que encontra diferente? Porque não é o livro quem tem que mudar. Somos nós que estamos mudando. E a cada processo de mudança que vamos patrocinando no nosso mundo íntimo, a resposta o livro, melhor dizendo, dá uma resposta diferente, ainda que usando exatamente as mesmas palavras. Aqui não tem segredo. É interessante observar como algumas pessoas insistem naquela ideia. Ah, o espírito X, o espírito Y, ele só se manifesta através desse médium, daquela médium. Ah, quer dizer agora que médium é dono de espírito? Não foi assim que eu aprendi. Nunca vi nenhuma passagem nas obras da doutrina espírita, nas obras básicas da doutrina espírita. Deixa eu até fazer esse parêntese aqui. Toda vez que eu usar o termo aqui nesse vídeo de obras da doutrina espírita, eu estou me referindo às obras básicas. O que alguém escreveu mais tarde, baseado nas obras básicas, ela é uma interpretação do seu autor, seja ele espiritual, seja ele encarnado. Fecha parênteses e vamos em frente. Ah, mas isso aqui você só vai entender quando você tiver muita experiência, quando você for assim. Não, gente, não existe segredo no espiritismo, não. Você está interessado, por exemplo, como uma pessoa que conversava comigo recentemente, você está interessado em saber sobre a condição mediúnica das pessoas que escutam melodias? Vá para o Livro dos Médiuns. Não há para onde correr. Tem outras possibilidades? Tem, mas não é da codificação espírita, que tem de ser a base. Vai estudar a revista espírita. São 11 anos de edições. Imaginem, 11 anos multiplicado por 12 meses. Quantas edições aí nós não temos? Vá para outras obras de confiança. Agora, o que a gente não pode é ficar nessa ideia, embora alguns assim prefiram, porque é como se lhe tirasse um pouco da responsabilidade, de que os espíritos vão chegar e vão resolver todas as questões das nossas vidas. Alguns deles até gostariam, mas não o fazem. Por quê? Livre-arbítrio. Olha onde nós estamos aqui agora. Olha a forma como nós estamos nos comunicando, através de uma gravação. Mas existem casas espíritas, e aí vai das possibilidades de cada um, que já retomaram as atividades presenciais. Eu, inclusive, fui convidado para uma dessas atividades, e eu fui... há uma passagem do Evangelho que eu sempre gosto de repetir, que diz assim, que seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Tente fugir do talvez. Eu, obviamente, neguei o convite, porque não é o momento ainda. Não me sinto confortável com os públicos novamente. Ah, mas são poucas pessoas porque o protocolo lá, o protocolo... Não, gente. Eu prefiro, nesse momento, enquanto eu não tiver segurança sanitária garantida, não é o que me prometem,
eu prefiro estar diante de uma câmera de celular fazendo essas gravações. Para entender o Espiritismo, é necessário, então, nós termos uma inteligência brilhante? Claro que não. Porque há mentes de um brilhantismo inalcançável para muitos de nós e que não compreendem nada da doutrina espírita. Outras que muitas vezes se tratam de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas e que compreendem os postulados da doutrina espírita muito mais do que nós que sabemos ler e escrever. Já pararam para perceber isso? Existem pessoas que são muito mais espíritas nas ideias que o Espiritismo traz, mesmo sem conhecer a doutrina espírita, do que muitos de nós que estamos por aí, pelas casas, nas reuniões mediúnicas, no trabalho de passe, na assistência social. Existem pessoas que só o fato, elas não sabem ler, não sabem escrever. Mas apenas em você se aproximar delas, você já sente ali uma vibração diferente, uma coisa agradável, uma coisa leve. Outras que são, academicamente falando, mestres, doutores, pós-doutores, que você sente até um asco, um enjoo, um nojo em se aproximar delas. Então não precisa ter uma mente brilhante de forma alguma. É necessário apenas, para aqueles que assim quiserem, questionar. A doutrina espírita não entrega nada pronto a quem quer que seja. E todo espírita que tem o mínimo de responsabilidade com a sua vida, ele questiona. Mas não por achar bonito questionar, não. Querer ser do contra, essas coisas que às vezes a gente vê por aí. Mas questiona para entender, como eu disse agora há pouco, para saber o que há além da interrogação. Porque alguns podem chegar aqui e dizer assim, como eu já ouvi em reunião em palestra, alguém se referindo a reuniões, uma palestra sobre mediunidade, alguém dizia assim, mas na reunião mediúnica não pode ir vestido de preto. E eu disse, e a pessoa é. Eu disse, mas por que não pode? Onde é que você viu isso escrito? Mas é por causa da circulação, das energias, aquela coisa toda. Eu esperei a pessoa falar e questionei, então tá certo. Então, vamos lá. E se ao invés de ter a roupa preta, negra, a minha pele, ela for preta, ela for negra, como é que faz? Mas aí é diferente. Como diferente? Não se trata de uma cor? Qual a diferença? Talvez essa pessoa que trouxe essa mensagem pode ter escutado isso de quem quer que seja e não questionou. Por quê? Porque muito mais vale o seu estado mental do que a roupa que você está vestindo. Claro que não vamos aqui fazer isso porque não há necessidade, mas a pessoa pode estar de traje de banho e estar muito mais conectada àquele grupo, àquele trabalho mediúnico do que alguém que vai estar vestido, sei lá, de fraque. Percebem? Vocês já perceberam que os animais aqui gostam de participar das palestras também, né? Mas não vai nos atrapalhar, não. Aqui é periquito australiano, é periquito africano, é calopsita, é uma confusão danada. No fim das contas, eles dão um recado também e terminam trazendo uma trilha sonora para o nosso trabalho. Creio eu, que para muitos de nós o que falta, na verdade, é essa ideia de se desprender do material. E quando eu falo se desprender do material, eu não estou nem falando daquele convite que Jesus faz ao moço rico, ao mancebo rico, abandone tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E ele desiste. Eu não estou falando disso, não estou falando para a gente abandonar nossas coisas. Quando eu falo em desapegar-se do material, é de nós não vivermos em função do material. É que o material nos seja o apoio para a nossa vida, porque afinal de contas nós precisamos vestir, a minha já está até meio suada aqui
a camisa, mas enfim, é o calor que está fazendo. Nós precisamos vestir, nós precisamos morar, nós precisamos nos deslocar, precisamos de tudo isso. Agora que essa não seja a razão da sua existência. Imagina, você, sei lá, economizou dinheiro agora no final do ano, esperando a Black Friday, já estão até mudando o nome, ainda bem, para comprar aquela camisa que você namorou o ano todo. Aí na primeira lavagem que você dá na camisa, deixa cair uma gotinha de que boa. Que boa não, em água sanitária não. Aqui na Bahia é que boa que fala. Deixa cair uma gotinha de que boa na tua camisa, querida, e lá vem aquela mancha maravilhosa. Aí a pessoa se desespera. Ou vai passar, aí o ferro tá quente demais, quando encosta na camisa já faz logo aquela marca de queimado maravilhosa, aquele Vzinho, todo marrom. Tenho certeza que vocês já viram isso. E o desespero está formado. Então você está vivendo pelo material. Você até pode dizer que está na busca espiritual, mas a sua vida, nesse instante, ainda é material. Então, algumas pessoas elas até têm crença nos espíritos. Olha, e eu conheço vários espíritas que morrem de medo dos espíritos. Mas essa crença neles, essa crença nos seres espirituais, elas não têm servido para essas pessoas modificar as suas tendências. Sabem quando nós estamos em uma reunião mediúnica, e a depender da situação, até em uma palestra mesmo, e lá vem uma mensagem de um amigo espiritual, normalmente do mentor do trabalho ou do mentor espiritual daquela pessoa que está falando. Vem uma mensagem de alto teor evolutivo, uma mensagem para nos colocar para cima, para tentar fazer a gente despertar para o mundo e seguir passos diferentes do que muitos daqueles que temos dado até hoje. E aí você presta bastante atenção naquela mensagem que está sendo trazida, muitas vezes até se emociona com ela. Aí vai ao palestrante para agradecer aquele momento, vai ao médium ou à médium para falar de que mensagem maravilhosa, e como foi, como deixou de ser, o que sentiu, o que deixou de sentir. Aí sai do centro abraçando todo mundo, aquela maravilha, meu Deus, agora minha vida vai mudar. Chegou em casa, esqueceu tudo. Não lembra nem das palavras que escutou e que ficou emocionado ou que ficou emocionada. Não sabe nem mais qual foi o cerne, qual foi o ponto principal daquele texto que foi trazido. E a possibilidade de mudar as ações, elas se esvaem. Ou até as pessoas lembram, e alguns até lembram de detalhes. Mas aí na primeira dificuldade, justamente aquela que a mensagem nos havia dito para que tomássemos cuidado, para sermos mais perseverantes naquele ponto, surge a primeira dificuldade e o que acontece? Sucumbimos. Ora, então por que essa fome toda de assistir a, sei lá, 5 palestras por dia, de estar sempre na casa espírita, de ser um devorador, uma devoradora de livros, e porque o autor tal fala isso, o outro autor fala aquilo, e eles se conversam nessa ideia. Para que isso? Apenas como status? Apenas, sei lá, para o mentor da casa, para Jesus, para Deus, ver que você está lá, presente de corpo, mas ausente de alma? Para que essa confusão? Não é muito mais prático, aliás, voltando a falar do evangelho dessa semana que caiu lá o item O Homem de Bem, é muito mais prático você pegar uma proposta daquela, apenas uma, e trabalhar em cima dela pelo período necessário. Eu até brincava com os amigos que fazem o evangelho comigo. Gente, aqui deve ter por baixo aí umas 15 propostas. Se a gente pegar uma proposta dela para trabalhar, uma proposta dessas para trabalhar por ano, nós vamos levar pelo menos 15 anos para nos aproximarmos do homem de bem.
Ai, meu Deus, mas é difícil, é complicado, não vai conseguir, não vai ser só 15 anos. Para com isso, gente. Porque tem coisas que nós já fazemos e às vezes sequer percebemos. O texto do homem de bem, ele começa falando que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua mais perfeita acepção. Beleza, mas aí começa dizendo assim: crê em Deus, nós cremos. Entregar nas mãos dele as nossas vidas, nós fazemos. Acreditar, ter certeza, melhor dizendo, da vida espiritual nós temos. Só aí já são 3 coisas que nós já fazemos e muitas vezes nem percebemos. E por que o bom é espírita? Aquele que pretende se tornar finalmente um bom espírita, ainda continua nessas desculpas, nessas evasivas, nessa conversinha de não, isso aqui é muito difícil, eu vou deixar para amanhã, não, isso aqui também não dá, porque a minha família, você sabe como é que é. Não vai mudar nunca. A continuar assim, não vai mudar nunca. Há pessoas que elas vão às instituições e estão muito mais atentas aos fenômenos do que a moral. Eu falei agora há pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo raramente fala em fenômenos. Ele fala da moral do Cristo, que é o que efetivamente importa. Ou vocês já conhecem alguém que descansa a mão em cima de um copo? Sabe aqueles copinhos de tomar água fluidificada, aqueles de 50 ml? Vocês já conhecem alguém para descansar a mão em cima de um copinho daquele e transformar água em vinho? Jesus transformou, segundo os relatos históricos, mais de 200 litros. E olha que já se passaram 2000 anos. E até hoje não conseguimos. Pelo menos das pessoas que eu conheço. Então essa coisa do fenômeno, ela é muito legal, é muito interessante a gente assistir determinados fenômenos, a gente participar, é muito interessante nós inclusive sermos os veículos para um ou outro fenômeno, mas eles passam. A impressão que eles causam passa. E muitas vezes passa com a velocidade de um jato quebrando a barreira do som. Nós esquecemos, nós não nos recordamos mais, algum fenômeno que acontece não tem nenhum registro fotográfico, nenhuma filmagem, e fim de papo. Já a moral não. A moral, se compreendida, nós passamos a trazer aos nossos dias, para agirmos nela e com ela. E a partir daí não precisamos mais de fotografias, de filmagens, de relato de A, B e C. Não precisamos de mais nada disso, porque simplesmente modificamos as nossas vidas. Modificamos os nossos pensamentos, que serão os responsáveis por modificar o nosso sentir e que será o responsável por modificar o nosso agir. Lembram daquela frase atribuída a Francisco de Assis? Pregue sempre o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Sabem aquelas pessoas que vão às casas espíritas? Agora mesmo, questão de 1 hora atrás, recebi uma ligação de uma amiga espírita me perguntando se quando liga para mim e pergunta assim, como é que estão as coisas em tal lugar? Eu já sei que a pessoa não quer saber como é que estão as coisas em tal lugar. Ela quer fazer algum pedido, alguma solicitação, não muito convencional. E foi exatamente o que aconteceu. A pessoa me perguntava como era que fazia para falar com o Divaldo. Eu digo, bom, em época de pandemia, só se você for amiga dele, para ir na casa dele. E ainda assim torcer, porque estamos em uma pandemia, torcer para que ele seja desconectado do mundo e lhe receba em casa. Porque eu, Ivan César, aqui em casa não vem ninguém. A não ser por uma razão efetivamente importante. Aí tem todo aquele protocolo para entrar em casa, para sair de casa. É uma confusão que é melhor até a pessoa não vir. Então esse pessoal que gosta de soltar os seus pedidos, e com detalhe para encerrar a história, quando
pedem para falar com o Divaldo, nunca é para levar um agrado, nunca é para levar um presentinho, nunca é para saber como ele está, é sempre para pedir alguma coisa. Tenho certeza que vocês sabem do que é que eu estou falando. E assim fazem com os espíritos. Ai, tio Ormindo, manda para mim, por favor, aquela mensagem que eu estou precisando para tomar uma direção na minha vida, aquela coisa toda. E aí passa uma semana, nada, passa duas, nada, passa três, nada, passa um mês, nada. E aí a pessoa se revolta. Peraí, tio Ormindo, eu estou aqui todo dia. Eu venho limpar a casa, eu cuido das luzes, eu limpo os móveis, tal, aquela coisa. E você não manda minha mensagem? Por que muitas vezes a mensagem não chega? São vários motivos. Mas o principal deles é pela nossa falta de esforço. Nós queremos alguém para resolver os nossos problemas, sem nos esforçarmos para tal. É quando alguém chega e diz assim, poxa, eu queria tanto que você fizesse uma prece por mim. Eu faço, não tem problema nenhum, faço. Anoto o nome da pessoa, porque a gente não pode ficar confiando na memória. E sempre que eu posso, faço a prece, mas normalmente eu respondo a esse pedido com uma pergunta. E você, já fez a sua prece? Normalmente do outro lado eu escuto. Ah, mas a minha prece não tem efeito. A sua prece é melhor. Como assim, gente? Vocês querem mesmo acreditar que Ivan, que está do lado de cá, sem fazer a menor ideia do que é que está passando com você, ele tem uma capacidade de ser mais honesto com o pedido a Deus do que você mesmo, que está passando, sofrendo a situação que lhe leva a pedir socorro? Não, minhas amigas. Não, meus amigos. Disse também Jesus, faça a tua parte e o céu te ajudará. Mas aí nós não queremos fazer, nós queremos alguém que traga de graça. É tipo, nessa coisa de tecnologia, uma hora dessa nós vamos pedir que os espíritos mandem por delivery. Daqui a pouco tá batendo aqui na porta de casa, chegou a entrega, o que é? Olha a prece que você pediu para Dr. Bezerra, ele mandou entregar aqui, ó. A prece que você pediu para Sheila, para Maria de Nazaré, para Jesus, aqui, ó, chegou na tua porta. Eu acho que cabe aquela frase, né? Seria cômico se não fosse trágico. Aí nós começamos a ter uma ideia do que são os espíritas, de quem são os bons espíritas. Espíritas imperfeitos, segundo o próprio texto, são aqueles que ficam pelo caminho, que se afastam quando percebem um impositivo grave, o impositivo da reforma moral, que é íntima e intransferível. Toda casa espírita, de todas as cidades do Brasil, do mundo, toda casa espírita tem aquela pessoa que fica pulando de galho em galho. Vai para o tio Ormindo com uma expectativa, não é atendido, o tio Ormindo não presta. Vai para o André Luiz com a mesma expectativa, não é atendido, o André Luiz não presta. Vai para o Lar João Batista com a mesma expectativa, não é atendido, o Lar João Batista não presta. Isso só para falar de casas de centro da cidade. Aí vai pulando de casa em casa e nenhuma presta, nenhuma serve. Vão prestar atenção mesmo em quem é que presta e quem é que não presta, se é a casa ou se somos nós? Porque eu costumo dizer, pode Jesus se materializar agora aqui na minha frente. Olhar para mim e dizer assim, meu filho, mude esse seu comportamento aqui, porque ele está lhe prejudicando muito na sua escalada evolutiva. Vem Jesus, mude meu filho, mude, porque isso aqui está sendo danoso a você. Sabe o que é que vai acontecer? Eu só vou mudar se eu quiser. Porque se nós não quisermos, nem Jesus é capaz de fazer com que qualquer mudança aconteça. Quantos não foram os apóstolos entre aqueles 12? Na verdade, a história fala em 12, 12, 12 o tempo todo, porque 12 foram aqueles que simbolizavam as tribos de Israel. Mas os relatos históricos falam de pelo menos 70 pessoas ao lado de Jesus. Mas vamos parar nos 12.
Quantos não foram deles que, enquanto estiveram com Jesus, estavam em dificuldades e mais ainda depois do desencarne de Jesus, e estavam com ele o tempo todo, dia e noite? Sabe por quê? Porque continuavam depositando nos milagres, na ação do outro, a sua mudança. Quem aqui é afeito a registros históricos? Uma coisa é o registro histórico, outra coisa é o registro literário. Mas quem gosta de dar aquela cavucada lá na história, dá uma olhada aí com um pouco mais de cuidado na história de vários desses apóstolos. Se a gente for falar, se a gente for pensar, por exemplo, em um dos principais colaboradores da codificação espírita, o espírito de Santo Agostinho, dá uma pesquisada na vida de Santo Agostinho para ver quem foi ele. E aproveite e pesquise também a vida de Santa Mônica, que era mãe, que foi mãe de Santo Agostinho. E vocês vão ver como essa proposta de reforma íntima, como essa proposta intransferível, ela é desafiadora. Eu tenho uma amiga mesmo que até hoje ela fala, e quando eu vejo falar em Santo Agostinho, eu já me tremo toda, porque é muito machismo para uma pessoa só. Deve ser. Como ele está hoje no plano espiritual, não sei. A julgar pelos textos trazidos na codificação espírita, já está muito, infinitamente melhor do que aquela época em que ele viveu. E isso vai acontecer conosco também. Como eu disse agora há pouco, é muito legal você se emocionar com o que alguém fala, você gravar ali uma frase, certo. Mas se não colocar em ação, gente, é melhor ficar em casa assistindo novela. Então, de qualquer forma, a aceitação dos princípios espíritas, dos princípios doutrinários, ela tende a tornar mais fácil o nosso caminhar para a próxima existência. Se essa está muito difícil, olha, não vamos aqui pensar em desistir da existência atual. Mas se está difícil agora, se está inalcançável agora, vamos fazer o que é possível para já facilitar a próxima, né? Não custa nada. É aquela coisa de você cuidar da saúde, da saúde do seu corpo, saúde mental, saúde espiritual, saúde orgânica, enquanto você é jovem, para que na velhice você consiga gozar de alguma tranquilidade emocional. Para as existências funciona da mesma forma. Ora, somos ou não somos espíritos eternos, fadados a retornar quantas vezes forem necessárias para aprendermos a amar. Aí soltaram até foguete agora, não sei se vocês ouviram aí. Porque nós fomos criados fadados à felicidade, que vai levar mais tempo ou menos tempo para alcançarmos, a depender da nossa caminhada. Aí nesse capítulo, está lá no item 4, tem aquela frase que nos norteia, pelo menos a mim, em relação aos meus passos. Não apenas se eu estou sendo um bom espírita, mas principalmente se eu estou sendo um verdadeiro espírita. Primeiro, a frase fala em adiantamento moral. Vamos lá. Primeira coisa, adiantamento moral não significa, em hipótese alguma, santificação. Até mesmo porque eu acabei de citar Santo Agostinho e poderia citar outros tantos santos aqui que foram canonizados, foram santificados por razões políticas, enfim, por inúmeras razões que não vamos debater aqui agora. Onde é que eu quero chegar com isso? Suponhamos que aquele palestrante que gravou um vídeo para falar, por exemplo, do tema amor, terminada a palestra, alguém chegue para ele e diga assim: olá, palestrante, tudo bem? Tudo bem? Olha, adorei a sua palestra, fantástica. Agora me responda uma coisa, você ama todo mundo?
Se esse palestrante for honesto com ele e com o texto, ele vai dizer que não. Mas como é que você pode fazer uma afirmação dessas, Ivan? Nenhum de nós que ainda estamos entre os imperfeitos é capaz de dizer que ama a tudo e a todos. Porque no mínimo haverá aquela pessoa que nós seremos indiferentes. Eu vou lembrar de uma frase de Divaldo que eu achei muito interessante a respeito da indiferença. Divaldo, a respeito de amor e de indiferença. Divaldo, uma vez em uma palestra, disse assim: o ódio também é amor. O amor doente, mas ainda assim é amor. Ruim mesmo é a indiferença, porque a indiferença é o amor que morreu. Então, quando eu falo em adiantamento moral, aquele que já conseguiu alguma transformação moral é a pessoa que, por exemplo, se 15 anos atrás era um homicida, e hoje já não mata mais ninguém, não tem coragem de matar alguém, já se adiantou moralmente. Aquela pessoa que até semana passada fofocava o tempo todo de fulano, de ciclana, de beltrano, de beltrana, e resolveu, a partir de agora, não falar mais da vida dos outros. Já é um adiantamento moral. Aliás, o que é mesmo moral, né? O que é uma pessoa ser moral? A pessoa ser moral é aquela pessoa que procede com justiça. Qual justiça? Se falarmos em moral social, nós estamos falando da justiça dos homens e de cada sociedade. Cada grupo social tem lá as suas leis específicas, que podem ser similares à maioria, como podem ser bastante diferentes. Mas se nós estivermos falando em moral espiritual, é apenas uma. Para os cristãos, a moral do Cristo. Aquele que pode ser chamado, aquela que pode ser chamada de uma pessoa que age moralmente, uma pessoa que busca ser correta, busca ser decente, honesta, íntegra e, como eu disse agora há pouco, acima de tudo, justa. Sem privilegiar quem quer que seja, também não desconhecendo os seus afetos. Lembram de Jesus? Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, tá todo mundo na fila aí fora e tá um sol retado, e aí o que é que a gente faz? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É para ser justo? Sejamos justos com todos. Então, o verdadeiro espírito ele também tem a sua percepção espiritual não limitada em relação à vida material. Como eu disse há poucos instantes, é nós nos utilizarmos das possibilidades materiais sem sermos escravizados por elas. É nós percebermos que tudo que está ao nosso redor está para o nosso uso, não para o nosso aprisionamento. Uso este que pode nos ser retirado a qualquer instante, porque na verdade o que temos não é nosso. É nosso apenas aquilo que somos. A pergunta é: quem somos nós? Lembrei do livro que, dentre outros tantos nomes, tem o físico quântico Amit Goswami, com esse título, Quem Somos Nós? Obra fantástica. Se vocês acharem por aí pela internet, comprem, que vale muito a pena a leitura. Quem já leu com certeza sabe do que eu estou falando. Então, o bom espírita, o verdadeiro espírita, finalmente ele percebe como os princípios da doutrina espírita fazem sentido para ele. E olha, gente, eu não sei vocês, mas nesse meu período de estudo da doutrina espírita, que também não tem tanto tempo assim, acabei de completar 40, são 16, quase 17 anos de espiritismo na minha vida. E eu ainda não encontrei, se é que algum dia eu vá encontrar,
algum texto que não faça sentido. Lembrando sempre que procuro ler qualquer texto da codificação com pensamento crítico, racionalizando e raciocinando, analisando a época que foi escrito, a época que estamos vivendo. Porque é assim que a gente constrói o nosso pensamento. Então tudo aquilo não são palavras soltas ao vento. Há um encadeamento de ideias, há uma proposta sequencial para partirmos do absoluto desconhecimento até a felicidade, que já nos é possível alcançar em dados estágios. Talvez ainda não seja a felicidade plena, mas uma parcela de felicidade que já pode ser capaz de mudar as nossas vidas. Então, só para terminar com uma frase que eu adoro e que também foi um dos nortes para esse trabalho dos bons espíritas. Está lá, capítulo 17, item 4, último parágrafo, entre as últimas linhas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, se você já teve alguma transformação moral, dentro daquele conceito de moral que eu trouxe aqui agora há pouco, se você se esforça, reparem, a frase não está falando nem em mudar, não está falando nem em conquista, está falando em esforço para domar as suas inclinações más, que todos nós ainda as temos. Então você não apenas é um bom espírita, como você também é um verdadeiro espírita. Portanto, espíritas que estão aí do outro lado me acompanhando, estiveram me acompanhando até esse instante, não caia na ideia de subestimar os seus avanços. Também não caia no abismo de superestimar as suas conquistas. Todos nós estamos em caminhada. Caminhada evolutiva, caminhada de melhora, caminhada de alto amor, de autoconhecimento, autorrealização. Para que amanhã ou depois nós possamos pegar esse texto, os bons espíritas, lermos novamente e, se não for possível ainda dizer que nós já conseguimos fazer tudo, nós identificarmos várias características que já estamos a caminho. Eu vou me despedindo, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito, a atenção de vocês aí que acompanharam o tempo todo. Eu estou por aí pelas redes sociais, se quiserem trocar uma ideia. Meu Instagram é @IvanCesar com Z. Tem que escrever tudo, Ivan César com Z. E lá vocês me encontram. Tem o Facebook também, enfim. Vocês me encontram por aí. E a gente debate dentro daquilo que for propício às nossas melhores reflexões. Um grande abraço, um grande beijo e, se Deus quiser, até 2021, já com vacina e a gente podendo se abraçar. Um grande beijo a todos, que Jesus nos abençoe.